Olá, tudo bem? Você já fez terapia alguma vez na vida? Ou faz atualmente? Como é o seu comportamento diante do seu terapeuta? Você se mostra realmente como você é? Ou você costuma escamotear, esconder de fato as suas questões? Isso é que a gente vai refletir hoje, sobre as nossas máscaras em terapia. Eu sou Carlos Medeiros e este é o canal Nexo, Curadoria de Conhecimentos Espirituais. Hoje eu tive a minha sessão de terapia. Foi emergencial. Eu cheguei ao consultório do meu psicólogo usando uma máscara de proteção em função da Covid, normal, né? Acho que muita gente ainda continua usando máscara. E ao entrar na sala dele, quando eu me sentei para iniciar o atendimento, ele é muito educado, então educadamente, como sempre, ele me dirigiu a palavra. Falou: Carlos, você pode tirar a máscara. Aí eu fiquei meditando, fiquei pensando na metáfora daquela frase. Tirar a máscara no consultório do psicólogo é mais do que uma figura de linguagem, é uma necessidade, é mandatório. Não dá pra gente fazer terapia se escondendo. E aí eu fiquei pensando, né, meu Deus, será que ainda existem pessoas que acham que a terapia é frescura? É coisa de quem não tem o que fazer? É bem provável que exista gente assim, né? É bem provável, não discuto não. Mas pior do que isso é saber que há pessoas que frequentam uma ou duas sessões de terapia e já querem resultados. Meu Deus do céu! Será mesmo que essas pessoas estão dispostas a tirar as suas máscaras em terapia e lidar com seus monstros, com as suas questões internas? Veja bem, eu não estou falando aqui da terapia breve. A terapia breve é uma técnica que você delimita algum número de sessões para tratar determinados assuntos pontuais. Mas eu falo especificamente daqueles que têm muita expectativa de resultado com um número muito baixo de sessões. Às vezes a pessoa não entendeu nem mesmo qual é o papel da terapia, o que é que ela está fazendo lá. Eu conheci pessoas, inclusive, que queriam chegar na terapia e encontrar a figura do pai ou da mãe sentados na mesa dizendo bom dia, boa tarde, boa noite. Como se tivesse que transferir, num processo de transferência das suas expectativas sobre a figura do terapeuta ou da terapeuta, representando assim a figura paterna, materna. Isso é muito perigoso. Mas de qualquer maneira, fazer terapia não é frescura, fazer terapia não é mania, não é idiosincrasia de ninguém. A vida da pessoa, por exemplo, indo ladeira abaixo, relacionamentos rompidos amargamente, dificuldades emocionais, dificuldades familiares, questões mal resolvidas, frustrações, depressão, pânico, ansiedade. E mesmo assim, o indivíduo fica resistindo em fazer terapia porque ele se julga autossuficiente o bastante para resolver tudo sozinho, ou porque a sua crença, filosofia, religião, seita, centro, igreja, etc., seja lá o que for que ele frequente, lhe prescreve uma série de regras de conduta, segundo as quais fica mais ou menos subentendido que fazer terapia é próprio de gente fraca, de gente que não tem fé. Olha que perigo esse tipo de crença. Terapia é para as pessoas se tornarem fortes. Nesse caso, se para aqueles que acreditam que terapia é para gente fraca, então, falando de mim mesmo, eu me orgulho muito mesmo de ser um fraco. E aí eu me lembro de uma frase do apóstolo Paulo de Tarso, quando ele dizia assim, numa das suas cartas, na segunda carta aos Coríntios, quando eu estou fraco, então é que eu sou forte. Olha, essa é uma frase muito bacana para a gente refletir. Quando estou fraco, então é que eu sou forte. O que quer dizer isso? Quando eu reconheço as minhas fragilidades, eu me torno muito mais forte, porque o homem só é homem de verdade quando ele está de joelhos, para falar a verdade.
É claro, eu reconheço que nem todo mundo quer, pode ou precisa buscar atendimento psicoterapêutico. Mas daí julgar que todos os casos são solucionáveis sem ajuda externa, sem a ajuda de um profissional especializado, aí eu considero, me desculpe, considero um grande engano. A frase do meu psicólogo ficou reverberando na minha cabeça. Tira a máscara, Carlos. Tire a máscara. E foi o que eu fiz. Eu procurei tirar a minha máscara naquele momento para lidar com questões muito íntimas, sérias, questões muito sensíveis que dizem respeito à minha pessoa. Geralmente, quem define regras de conduta, eu disse aqui que às vezes a pessoa está presa a um conjunto de regras de conduta que as suas crenças, ou seja lá o que for, lhe prescreve, né? Mas geralmente quem define regra de conduta para os outros não tem tempo de lidar com a sua própria reforma íntima. Não tem tempo. Sabe por quê? Porque esse tipo de pessoa está muito ocupado com a vida alheia. Não olha para dentro de si, não olha para a sua própria vida. Para fazer terapia de verdade, é preciso muito mais do que fé. Não é só uma questão de fé religiosa. É preciso muita coragem para você buscar a sua autenticidade. Esses dias uma pessoa me perguntou numa rede social onde eu postei este assunto, ela me perguntou lá, mas se nós tirarmos as nossas máscaras, como fica a nossa persona, quer dizer, o que você é de verdade? Eu respondi muito simplesmente, experimenta. Veja como é que vai ser. Não adianta eu ficar dando lição aqui, eu vou falar das minhas experiências, vou falar do que eu sinto. Mas se a gente tirar as nossas máscaras, como fica a nossa persona, o nosso eu interno? Experimenta, faça terapia. E como você vai se sentir na terapia? Aqui a gente não pode ser muito romântico, não. Você vai descobrir muita coisa interessante que vai ser libertador para você. Mas você também vai sentir desconforto, vai sentir medo, vai ter a sensação de estar sendo invadido, como se você estivesse revelando os seus segredos para o mundo inteiro. Eu me lembro a primeira vez que eu entrei num consultório psicoterapêutico de uma psicóloga, quando eu comecei a fazer terapia pela primeira vez. Eu saía na rua, eu tinha a sensação de que eu estava sendo devassado, sabe? Parecia que todo mundo sabia do que eu estava falando. Claro que não era assim, mas essa é uma sensação interna, minha. Né? Você tem esse tipo de sensação, que depois vai passar, evidentemente. Mas para passar é preciso você enfrentar esse tipo de situação diante de você mesmo. Tem horas que você vai passar na terapia, você vai sair forte. Tem horas que você vai se sentir fraco. Há momentos que você vai se sentir muito inteligente. Há momentos que você vai se sentir medíocre. Há momentos que você vai se sentir sagaz, esperto. Há momentos que você vai se sentir tolo, ignorante. Então, saber de tudo isso faz parte do seu processo psicoterapêutico. De fato, na psicoterapia bem feita, com coragem, você vai morrer, no sentido, entre aspas, morrer para muitas das suas crenças limitantes. Nascerá uma nova pessoa, uma nova persona. Eu espero que este assunto tenha sido um incômodo para você, um bom incômodo para você refletir. Tá legal? Se você gostou, compartilha com seus amigos, dá um like aqui no canal para a gente continuar postando conhecimentos e informações de relevância que eu falo aqui do meu coração para o seu coração. Espero que você tenha gostado. Muita paz no seu coração. Até a próxima oportunidade. Tchau.